gente vai seguir falando de eleições aqui e eu vou chamar mais um elemento para nossa conversa, que é o nosso colunista, o Vinícius Passarelli, diretamente de São Paulo. O Vini está aqui com a gente, inclusive, para repercutir, Vini, dos principais assuntos aqui. Toda vez que tem algum acontecimento com o Renan Santos, o chat fica maluco, numa grande expectativa para saber a repercussão disso tudo. Então, primeiro, eu queria te ouvir um resumão do Renan Santos na sabatina da Globo. Renan Santos, que é esse candidato outsider de 2026, ele é do Missão, está há muito tempo, né, um dos fundadores do MBL, então, assim, ele tem uma vida política já de um tempo, mas ele nunca tinha participado dos debates, das sabatinas, nunca tinha participado de um pleito, de uma eleição. Ele participa agora, então toda vez que ele estreia em algum dispositivo importante para a democracia brasileira, tem realmente essa expectativa. E ontem era a participação na sabatina das principais, né, daqui, que é a que acontece dentro do Jornal Nacional, é onde tem uma tensão que poucos conseguem aguentar, né, Vinícius? É estar ali dentro do estúdio com toda a iluminação para si, só duas pessoas na sua frente e duas das principais do jornalismo brasileiro. Seja muito bem-vindo de volta a galera que está com a gente pela Smart TV, estava no intervalinho, agora volta, inclusive para ouvir a resposta do Vinícius Passarelli, do resumão do Renan Santos na sabatina da Globo. Bom dia, Vini. Oi, Nath, bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos assiste. Pois é, a estreia do Renan, né, do Renan Santos nas sabatinas da Globo. Essa sabatina que, como você disse, ela é tratada com bastante atenção por todas as campanhas, né, em todas as eleições. É sempre um momento considerado decisivo ali para as campanhas e não seria diferente com o Renan Santos. Até antes de entrar no que ele exatamente falou nessa sabatina, conversando ontem com pessoas da campanha dele, tentar entender como que eles se preparavam, né, como que eles estavam encarando essa sabatina. Eles sempre têm um discurso, inclusive em relação ao debate, ao último debate da Band, um discurso de que o candidato precisa necessariamente apresentar as suas propostas. Eles querem fugir um pouco do que eles consideram uma armadilha do Renan Santos entrar numa toada meio que um novo Marçal, né, de se apresentar como um candidato polêmico, com propostas milaborantes. Eles querem fugir um pouco dessa pecha que o Renan acaba tendo, até pela tradição e cultura política da qual ele veio, né, do MBL, enfim. E aí, nessa sabatina, de fato, acho que até em relação ao debate, né, Nath, que a gente até acompanhou junto na nossa live no último domingo, eu acho que nessa sabatina o Renan conseguiu apresentar um pouco mais das propostas, de fato, e de diferentes temas, né? Eu acho que no debate ele acabou ficando meio preso ali naquelas falas em relação ao Lula, em relação ao Flávio, a ausência dos dois principais candidatos dessa eleição. E nessa sabatina, até pela proposta dela e pelo formato, acho que o Renan conseguiu, pela primeira vez em rede nacional, né, numa grande audiência, expor as suas principais propostas nos principais temas dessa eleição, que são basicamente segurança pública e economia, né? A gente tem visto basicamente todas as campanhas focando bastante nesses dois temas, e o Renan foi bastante questionado sobre eles, chamou atenção até a condução da entrevista, porque ela foi aberta ali pelo Tralli e pela Renata Vasconcelos, já com um tema que é um tema polêmico sempre, e não é um tema que a gente está acostumado muito no nosso debate nacional, né? Que foi em relação à construção de uma bomba atômica. O Renan tem entre as suas propostas essa ideia de que o Brasil precisa. Ele não disse que isso precisa ser agora ou de imediato, mas que a médio e longo prazo o Brasil precisaria desenvolver um programa nuclear para construir uma bomba atômica. Ele justifica isso pelo atual cenário geopolítico do mundo, né? Ele disse que houve um fim daquele pacto pós-Segunda Guerra Mundial, de uma hegemonia dos Estados Unidos, e agora principalmente Estados Unidos e China se digladiam ali nesse cenário internacional, e na opinião do Renan Santos, o Brasil vem atuando como uma espécie de vassalo da China, ele usa essa palavra, e culpando o governo Lula, né, em relação a essa postura. E aí defende essa construção da bomba atômica. Ele foi bastante questionado ali pelos entrevistados de que forma ele faria isso, já que a própria Constituição brasileira prevê que os programas nucleares no Brasil só poderiam ser desenvolvidos para fins pacíficos.
e ele argumenta de que precisaria de fato mudar a Constituição para isso, e que o Brasil precisaria construir um programa nuclear para passar a ser respeitado internacionalmente, poder sentar na mesa com essas grandes potências para as negociações, inclusive comerciais. Ele cita bastante a questão das terras raras. Então a entrevista já começou nesse tema, o que chamou um pouco a atenção. Não era um tema que a gente está acostumado a debater no Brasil, em eleição principalmente. Até nas redes sociais eu estava vendo um pouco a repercussão da sabatina, muita gente lembrando do candidato pitoresco Enéas, né, que disputou 3 eleições ali entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, e tinha entre as suas plataformas essa questão da bomba atômica. E aí, depois disso, o Renan... Desculpa te cortar, mas a gente tem um trechinho dessa fala do Renan, a gente tem um trechinho dessa fala e também tem o trechinho que você certamente vai mencionar do sangue do bandido, só para você já saber. Mas vamos ouvir primeiro o da bomba atômica, e aí a gente volta para comentar, e aí depois a gente segue falando de todo o restante aí das propostas que o Renan Santos trouxe. Vamos lá. Eu não preciso de um estudo científico para determinar que uma nação tem que ter força política para se proteger de outras nações. Eu posso trazer apenas dados da realidade. A realidade é muito clara. As nações mais poderosas do mundo dispõem de armas nucleares. E elas se fazem respeitadas por causa disso. A sua ideia é retirar o Brasil do Tratado de Não Proliferação de Armas? Necessariamente, e no momento certo. Apenas um país fez isso até agora, desde a Coreia do Norte. Sim, mas pelo menos a Coreia do Norte, por mais que seja um regime que eu considero opressivo e que eu não o respeite, pelo menos ele é respeitado internacionalmente. O André César, belíssima intervenção da incrível jornalista Renata Vasconcelos, pontuando que o outro país que fez o mesmo proposto pelo Renan Santos é um país que ele não apoia, que é a Coreia do Norte, e ele até mesmo tem que fazer essa pontuação ali, André. De fato, e ele foi muito interessante quando ele fala da dinastia Kim, né, que criou a Coreia do Norte, o avô dele, o pai dele, agora ele é a 3ª geração, né? Ele falou, eu não respeito, mas o país, a Coreia do Norte, que é esse nanico, se faz respeitar, ponto. Então ele foi muito assertivo. Agora, me chamou a atenção, eu acho que o Vinícius há de concordar com isso, que comparando as 3 primeiras sabatinas, a do Zema na segunda, a do Caiado na terça e ontem o Renan foi o que menos se deixou levar pelo Tralli e pela Renata, que a Renata, inclusive, está muito afiada, está muito bem, os dois estão muito bem. Mas ele conseguiu controlar um pouco esse processo ao longo da sabatina, né? Ele parecia muito mais experiente, inclusive, do que os outros dois, né? Do que os outros dois, os candidatos que apareceram previamente, na segunda e na terça. Então, nesse sentido, ele foi muito firme, muito forte, defendeu, respondeu rapidamente, inclusive, e essa provocação que é muito boa da Renata Vasconcelos, mas ele de pronto também se posicionou. Não estou defendendo, não estou entrando no mérito, mas de fato ele foi uma surpresa nesse sentido. Eu até conversando com colegas de vocês ontem à tarde, antes da sabatina, eu falei, será que não há uma preocupação no comando da campanha dele com relação ao comportamento dele durante a sabatina e também no comando da Globo, preocupada com o que pode acontecer, sair do controle todo o processo, né, toda a sessão de sabatina? Mas não, ele foi muito bem, saiu bem, e quando ele faz a propaganda ao final do jogo do Palmeiras, né, ele vai, você continue aqui. Eu falei, rapaz, o que é isso? Ele é um showman, né, uma espécie de showman. Não sei, ele pode até ter ganho alguns votos, viu? Vou te falar, no campo da centro-direita, ele pode ter avançado algumas casas, e em cima, inclusive, do Zema e do Caiado, que não foram nada bem nas suas respectivas sabatinas. É isso, né? O Vinícius vai continuar trazendo os detalhes para a gente, mas o Renan, André e Vinícius, nessa largada da campanha, né, muito curta, eles têm daqui a pouquinho um mês para continuar fazendo todo esse trabalho, mas nesse comecinho, o Renan parece estar muito focado em derrubar Caiado e Zema, que são esses outros que estão ali empatados com ele em muitas pesquisas. Um ex-governador de Minas Gerais por 2 cargos, Romeu Zema, e um outro ex-governador de Goiás, outro estado extremamente importante para o Brasil, principalmente para o agro brasileiro, que é Ronaldo Caiado, por 2 mandatos. E Caiado já participou de debate presidencial, Caiado é esse político experimentado, tem quase 80 anos, o Zema é diferente, inclusive o Zema se coloca aí, já foi governador 2 vezes, mas ainda se coloca quase como eu sou um empresário, naquele discurso ali de
João Dória, de gente que vem do empresariado e que é como se tivesse quase um nojinho da política. E o Caiado não, é aquele político experimentado. E o Renan Santos vem da política, já está há um tempo trabalhando na política, mas também traz essa coisa do outsider, do contra o sistema e do eu enfrento tudo que precisa para levar as propostas da população para frente e tudo mais. E como o André falou, o Vini, impressiona, né? Porque parece que ele teve um desempenho bem melhor do que esses dois outros perfis de políticos já governadores de estados importantes. Não, sem dúvida, realmente. E é bom lembrar que o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, que derivou o partido do Renan, e o Renan é um dos fundadores do MBL, eles são bastante forjados nessa cultura já do próprio debate, da oratória, né? Eles têm uma academia de formação política que é muito focada nessa questão em como falar. Então, eles são treinados, eles têm método. Era esperado mesmo que o Renan se saísse bem, ele tem desenvoltura na hora de falar, né? Ele argumenta bem, enfim. Ele vem dessa escola política, digamos. Inclusive o MBL, ao longo da sua trajetória política, né, é um movimento claramente de direita, né, se orgulha de se dizer de direita, mas ele foi se dissociando do bolsonarismo ao longo dos anos, né? Inclusive até nesse sentido, a gente vê que há um esforço do Renan nesse tipo de exposição, principalmente ontem, que ficou bastante claro nessa sabatina, na estreia do Renan num grande palco, digamos, da eleição, né? Além do debate que ele participou no último domingo, que há sempre essa tentativa de, embora ele seja assertivo ali nos seus argumentos, alguns argumentos bastante polêmicos até, né? Contidos como extremistas, radicais, mas ele modera o tom, né? Ele tenta o tempo todo não parecer um candidato radical, sendo educado com os entrevistadores, inclusive controlando bastante o próprio tempo ali. Em vários momentos da entrevista ele tentava ser interpelado pelos entrevistadores e ele pedia para terminar o raciocínio dele, conseguiu fazer isso ao longo da entrevista, eu acho que de uma maneira até elegante, assim, acho que em nenhum momento ele entrou em rota de colisão ali com os entrevistadores, coisa que a gente viu acontecendo, por exemplo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro nessas sabatinas, né? E aí, só para a gente voltar nos temas, né, Nath, que é importante que logo depois ali desse tema da bomba atômica ele já foi questionado sobre a segurança pública, que acho que é o principal tema dessa eleição, e também acho que o principal tema que o próprio Renan gosta de falar. Ele de cara já foi questionado ali pelo Tralli e pela Renata em relação a essa proposta, que ele disse que ele vai retomar todo o território brasileiro em um ano, né? Todo o território brasileiro que esteja ocupado por facções criminosas em um ano. E aí foi perguntado de que forma ele faria isso. Até os entrevistadores trouxeram ali o histórico das UPPs no Rio de Janeiro, né, que foi uma experiência ali de tentativa de ocupação de territórios comandados pelo crime organizado no Rio de Janeiro. E aí ele diz que, na verdade, e ele tem esse argumento que é bastante também polêmico e controverso e até, em algum ponto de vista, inconstitucional, né? Da questão da decretação de estados de defesa para esse combate, esse enfrentamento ao crime. Ele argumentou ali que para fazer esse tipo de intervenção, estado de defesa, para ocupar território, antes o Brasil precisaria aprovar um arcabouço legal, né? Ele usou essa expressão e dizendo que para isso antes o Brasil precisa endurecer a sua legislação penal, as suas leis de execuções penais, antes de fato entrar com esse tipo de medida ali de ocupação de território. Ele foi bastante questionado ali pelos entrevistadores. Eu até anotei aqui mais ou menos o que ele disse em relação às cifras, né? Quanto que um governo federal, sob o comando dele, teria que gastar para colocar em medida essas propostas que ele tem. E aí ele fala ali de 6 bilhões de reais para construir 10 presídios de segurança máxima. Esses presídios teriam de entre 30 e 40 mil vagas. Também ele disse que uma operação de ocupação ali dos territórios do Rio de Janeiro custaria aos cofres públicos 5 bilhões por ano para sustentar uma base militar e essas operações da polícia. Ele ressalta que esse tipo de operação seria feito majoritariamente por forças policiais mesmo e não pelo Exército brasileiro. Ele diz que o Exército seria uma força auxiliar nesse trabalho. E aí, na sequência, ele passou a ser bastante interpelado, e a gente tem visto isso também nessa eleição, né Natália? Em relação às comparações com o Bukele, o presidente de El Salvador. Isso aconteceu, ficou bastante evidente naquela sabatina do Zema, né, para a Globo News há algumas semanas,
em que os entrevistadores ali começam a listar uma série de medidas ali que o Bukele tomou em El Salvador, medidas consideradas extremas, de supressão de direitos básicos, enfim, bastante contestado ali por entidades internacionais ligadas à defesa de direitos humanos. E o Renan saiu ali também numa ideia de, me fala aí quais são esses temas, então, quais são esses pontos que eu vou rebatendo um a um. Foi questionado em relação a torturas e desaparecimentos, ele disse que isso não houve em El Salvador, também julgamentos coletivos sumários, ele falou que isso, na verdade, é um episódio específico que aconteceu em El Salvador. Então, o Renan é um candidato que é até difícil de ser entrevistado, né, porque, de fato, ele traz essas propostas que causam espanto até, mas ele consegue rebater, né? Ele tem repertório, você vê que ele estuda, ele banca os argumentos, né? Eles sempre evocam o tal do livro amarelo, né? Que é aquele livro do Missão que traz as principais propostas do partido e do movimento. Lembra até um pouco aquela tática do Ciro Gomes, né? De sempre evocar um livro dele para dizer, eu tenho aqui uma proposta para o país, isso está documentado, está num livro. Acho que isso também é um artifício até comum no marketing político, e o MBL faz bastante isso, o Renan Santos faz bastante isso, e sem um grande marqueteiro por trás, né? Pelo menos publicamente eles falam que não tem marqueteiro, que são a própria militância e a própria coordenação da campanha dele ali que toca de fato essa estratégia de comunicação do partido. E aí, não sei se você quer que eu já emendo ali os próximos temas, ou se o André... eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão, porque esse candidato outsider parece, André, que aprende muito com o que já foi feito e joga muito para a galera. Sabe, um discurso muito modulado para o que a galera quer ouvir, para o que o eleitorado quer ouvir. E aprendendo com o que deu certo e tirando o que não deu certo ou melhorando isso. Essa questão, acho que o Vinícius trazer o Ciro Gomes na lembrança, acho que é muito interessante, porque é isso, assim. O Renan Santos não é mais um projeto, né? Ele está aí, ele muitas vezes chega a terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, mais uma vez, contra ex-governadores de estados muito importantes. Ele ainda é uma figura bastante desconhecida em vários pontos importantes para o Brasil, mas ele está aí, está participando de debate, está participando de sabatina, e mostrando que aprendeu muito com coisas que dão muito certo. Eu preciso chamar mais um intervalinho e aí a gente continua falando sobre essa questão do marketing político